trabalho pode ser fonte de saúde ou de adoecimento. A pressão e a instabilidade podem ser motivos que influem no dia a dia da pessoa, bem como na carreira a ser escolhida. Pensando nisso, o pesquisador Hugo Ferrari Cardoso, da Unesp de Bauru, fala sobre trabalho e o planejamento de carreira. Ele e sua equipe procuram entender como o trabalhador e o estudante lidam com o estresse e planejam sua carreira. O Ciência Sem Limites começa agora. O Ciência Sem Limites está no ar. Como vocês puderam ver na abertura, o tema do programa desta semana é trabalho e planejamento de carreira. Sobre esse assunto, ao nosso lado está o pesquisador e professor Hugo Cardoso, pertencente ao Departamento de Psicologia da Faculdade de Ciências do campus da Unesp de Bauru. Professor, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Muito obrigado, João. Eu que agradeço o convite. Para quem está nos vendo, antes da gente entrar basicamente neste tema, fala para a gente sobre a sua formação acadêmica. Bom, eu sou formado em Psicologia em 2008, tenho mestrado e doutorado na área de avaliação psicológica com ênfase para trabalho e saúde mental, né? Então eu tenho essas duas formações e trabalho com uma espécie de um tripé, avaliação psicológica, orientação profissional e psicologia organizacional e do trabalho. Quer dizer, todos os temas relacionados na área de trabalho do ser humano. Sim, eu tento congregar sempre a avaliação psicológica nessas duas áreas, né, na orientação profissional e também na psicologia do trabalho. E atualmente, né, o senhor coordena alunos de iniciação científica, que posteriormente a gente vai conversar com eles, né? O senhor está atuando basicamente nessas três vertentes simultaneamente? Sim, perfeito. Eu atuo nessas três vertentes, temos alguns projetos em parceria com os demais colegas de trabalho, projeto de extensão em orientação profissional em uma comunidade carente daqui da cidade de Bauru, as pesquisas relacionadas a trabalho e sobre escolha profissional, sempre pensando de que forma essa escolha ou como o trabalho ele influencia positivamente e negativamente na vida do indivíduo. Preliminarmente, o que o senhor pode adiantar para quem está nos vendo em termos de avaliação negativa para o trabalhador? Perfeito. Sobre o trabalho, né, que é um tema central, tanto para a orientação profissional... indispensável, né? Ninguém vive sem trabalho. Perfeito, né? Exato. É importante na nossa vida. A não ser quem nasceu, né, em berço de ouro, né? Ou recebeu uma herança muito grande. Né? E a gente pode lembrar que o trabalho, ele não necessariamente somente o trabalho remunerado, né? Sim, uma pessoa que não tem um trabalho formal, mas que executa o serviço de casa, por exemplo, ela está trabalhando, né? E isso pode gerar um adoecimento também. Então a nossa ideia é justamente buscar quais são as fontes de saúde e adoecimento no trabalho, né? Seja para aquele indivíduo que está escolhendo e planejando a sua carreira, seja para aquele indivíduo que já está num posto de trabalho, mas pensa em buscar uma melhoria para esse trabalho, como que ele pode ter estratégias para ser mais satisfeito, buscar o bem-estar. E também muitas vezes só a força de vontade já é suficiente ou não? Ou tem que ter, nesse planejamento, além da força de vontade, de buscar novos horizontes, tem que ter mais o quê? Basicamente, nós trabalhamos em planejamento de carreira com uma espécie de um tripé, novamente falando, né, sobre escolha, autoconhecimento e informações profissionais. Então, quando a gente fala força de vontade, seria uma força de vontade em buscar informações sobre um trabalho, uma carreira, possibilidades de atuação, autoconhecimento, o que eu gosto de fazer, né, o que eu me interesso, o que eu mais tenho capacidade para... E aí tem um momento crucial que é a escolha, né? Porque quando eu escolho alguma coisa, eu abro mão de várias outras. Então, claro. Além desses três tópicos que o senhor falou, e o lance da aptidão, né? Porque às vezes a pessoa, eu quero ser médico, mas não posso ver sangue, né? Então ele não é apto, ele não tem o dom para aquilo. Onde é que ele entra? A pessoa é apta e tem o dom para seguir tal carreira. A gente gosta de trabalhar sempre na ideia de o quanto eu me conheço para fazer determinada escolha, né? Citou o exemplo da medicina, por exemplo. Medicina muitas vezes é o brilho nos olhos de muitas pessoas que estão buscando. Porque acha que financeiramente é muito compensador. Né? Sim, né? Mas também tem vários aspectos que não são levados em consideração. Por exemplo, fazer vários plantões durante um mesmo dia, você ter uma vida desregrada muitas vezes, porque você sai da sua casa de madrugada, e isso muitas vezes não é levado em consideração. O próprio sangue, né? Só vê o lado positivo, perfeito, né? Perfeito. Quem está querendo. Né? Então a nossa ideia de planejamento de carreira é justamente mostrar que existem outras informações necessárias para que você faça uma escolha profissional. E onde é que o senhor aplica esses dados? Quer dizer, é em escolas, é através de livros, capítulos de livros, né?
para o telespectador tomar consciência disso, onde é que ele vai buscar essa informação? Sim, nós temos aí as divulgações em eventos científicos, divulgações em artigos de algumas revistas científicas também. Nos próprios projetos que nós desenvolvemos com a comunidade, nós tentamos aplicar isso de forma bem prática, né? E também sempre à disposição para atendimentos aqui na universidade, né? Se alguém tem interesse em buscar um planejamento de carreira, está em dúvida sobre as suas escolhas, nós temos aqui o serviço dentro da universidade que pode. E até empresas também, né? Vocês podem fornecer consultorias nessa área de trabalho para empresas. Fala, ó, a empresa pode contactar e falar, parece que meus funcionários não estão rendendo como rendiam no passado, né? O que será que está acontecendo? Né? Perfeito. Também nós temos alguns outros professores da nossa área que atuam nessa frente de psicologia voltado para as organizações, né? Então, nós temos aí os estágios que os alunos, eles vão até a empresa, eles fazem essa espécie de diagnóstico, levantam esses aspectos positivos e negativos e tenta trabalhar visando o bem-estar dos trabalhadores e buscando a saúde, acima de tudo, a saúde dos trabalhadores. O que mais me impressionou nesse campo seu de pesquisa é que você se deparou com dados que jamais teria sido comprovado, que te impressionou. Pode dar um exemplo? Posso. Na verdade, assim, eu não sei nem se seria um espanto, necessariamente, mas algo que vem acontecendo no mundo do trabalho é cada vez mais o índice de estresse nos trabalhadores. Pressão, a instabilidade no trabalho, essa crise que estamos vivendo, isso aumenta muito a incidência de doenças, né? Doenças relacionadas ao trabalho, doenças mentais, que fazem parte desse rol de pesquisas que nós estamos aí apresentando. Perfeito. Professor, o senhor não está sozinho, o senhor coordena um grupo de alunos, né? Sim. O senhor permite a gente, iniciação científica, né? O senhor permite a gente conversar com eles no bloco seguinte, então? Com certeza, fiquem à vontade. Tá, e é tudo relacionado a essa área de trabalho e de estresse, né? Perfeito, trabalho, estresse e orientação profissional também, que está envolvido com estresse, né? Sim. Fazer uma escolha profissional, sim, você claro. tem os estressores aí. Bom, nós vamos conversar então com integrantes da equipe do professor Hugo Cardoso. Para você contactar o pesquisador, o e-mail dele está aí na sua tela. É hfcardoso@fc.unesp.br. Se quiser conhecer um pouco mais, www.fc.unesp.br, clique em Departamentos, Departamento de Psicologia, você vai localizar também o professor Hugo. Para você nos contactar, o e-mail está aí, cienciasemlimites@tvu.unesp.br. E para rever os nossos programas e a nossa programação, www.tv.unesp.br. Um breve intervalo e voltamos em instantes. O Ciência Sem Limites está de volta. E conforme anunciado no bloco anterior, nós vamos conversar agora com integrantes da equipe do professor Hugo. Ao nosso lado está o Rosenberg de Souza. Ele é estudante de graduação e realiza iniciação científica sob a orientação do professor Hugo. Que tipo de pesquisa você está desenvolvendo agora, Rosenberg? Eu desenvolvo uma pesquisa no âmbito do comportamento organizacional, com pessoas que trabalham em empresas de teleserviços. Então, envolve tanto os operadores de teleserviços quanto seus gestores e aqueles que trabalham na área administrativa também. Para quem está em casa, teleserviço é o famoso telemarketing ou aquelas ligações que às vezes você não está nem esperando, a pessoa te liga oferecendo alguma coisa, ou serviço ou produto, né? Justamente, pode ser venda, pode ser cobrança, pode ser saque, né, que é o serviço de atendimento ao cliente, assistência técnica, tudo que envolve a prestação de serviços a longa distância por telefone ou pelo computador. E por que a cidade de Bauru? Você estava me contando antes da gente conversar que Bauru é uma cidade que tem muito esse tipo de serviço? Isso, justamente. Bauru é um polo no ramo de teleserviços financeiros. Então, nós temos várias empresas que prestam serviços para bancos, com cobranças e também com vendas de cartões de crédito, por exemplo, né? Então, eu escolhi esse tema também porque eu já tive uma experiência anterior de trabalho nessa área. Então, eu quis investigar um pouquinho melhor aspectos do trabalho nesse setor. Na sua investigação, o que você preliminarmente pode contar para quem está nos vendo em termos de, sei lá, estresse,
desinteresse? O que mexe emocionalmente com as pessoas que atuam nessa área? Então, justamente, nós estamos medindo 3 elementos do comportamento organizacional. Um deles é o fatores de bem-estar no trabalho, fatores de absenteísmo, que são as faltas, e também o engajamento no trabalho. Com relação ao bem-estar no trabalho, a gente preliminarmente tem verificado que o relacionamento entre trabalhador e supervisor é considerado bom, e entre os próprios colegas de trabalho. Isso aí é um fator positivo. Com relação às faltas no trabalho, o fator que tem aparecido com maior porcentagem tem sido o estresse e a ansiedade. E com relação ao engajamento no trabalho, verifica-se que esses trabalhadores eles têm assim, um alto nível de concentração nas tarefas, né? O que, por um lado, pode ser positivo, mas também negativo, porque causa todo esse estresse, esse cansaço mental. Quer dizer, é uma espécie de, entre aspas, produção, né? Eles têm que produzir para poder ganhar mais, né? Isso. E aí, o que nós temos como objetivo para essa pesquisa é gerar conhecimento, né, que vai ser depois publicado, e as empresas podem se utilizar desse conhecimento produzido para gerar o quê? Um melhor ambiente de trabalho para os seus trabalhadores. Agora, as empresas, elas sempre abrem as portas, porque esse tipo de empresas, geralmente, elas são muito fechadas, né? Porque ninguém quer expor o tipo de serviço que elas prestam. Isso. Nós tivemos, sim, dificuldade de acesso às empresas por meio formal, né? Então, nós fizemos contato, mas não conseguimos realizar a coleta de dados. Então, nós estamos usando uma outra estratégia que vem sendo muito utilizada atualmente em pesquisas, que é a pesquisa por formulário online. Então, nós temos atingido não só trabalhadores... E sem identificar a pessoa também. Sem identificar a pessoa e nem a empresa. Então, nós temos alcançado pessoas de vários estados do Brasil. Você está no último ano, onde você quer chegar depois desse trabalho na iniciação científica? Estou no 4º ano, né? Isso, tenho o 5º ano e eu pretendo depois fazer mestrado e continuar na área acadêmica. Parabéns e sucesso para você. Obrigado. O Ciência Sem Limites conversa agora com a Tatiana Tanaka. Ela faz iniciação científica sob a orientação do professor Hugo. Que tipo de pesquisa se desenvolve, né, na iniciação científica? Então, a minha iniciação é sobre estresse ocupacional e síndrome de burnout. Então, os estressores são entendidos como situações que o trabalhador considera como ameaçadoras ou desafiadoras. E, no caso, a síndrome de burnout é quando é o resultado de muitas tentativas do trabalhador de se lidar com esses estressores no ambiente de trabalho sem um sucesso. Então, a saída que ele encontra é se desligar psicologicamente do trabalho e de aspectos dele. Você pode dar um exemplo para quem está nos assistindo desse estresse aí que acontece, dessa síndrome, né? O que acarreta isso? Lidar com vários estressores? Isso, lidar com vários estressores. No caso, a síndrome... Por exemplo, um chefe que pressiona, multifunções que ele tem que dar conta e não consegue, seria isso? Isso, são as mais variados tipos de estressores. Então, por exemplo, um chefe que fica muito no pé do trabalhador e ele tenta conversar com ele sobre essa pressão que existe, mas ao longo do tempo não tem sucesso e ele não consegue mais lidar com essa situação. Ou então o acúmulo de tarefas, que pode acontecer também. A pessoa ela não consegue, não tem mais estratégias para lidar, porque ela já tentou várias vezes lidar com a situação, mas não obteve Você tem sucesso. já algum dado assim, ou está no início, tem algum resultado já que você pode contar para a gente? Então, a hipótese que a gente levantou é de correlação. Então, a hipótese quanto maior a percepção de estressores no ambiente de trabalho, seria a maior a percepção de sintomas da síndrome de burnout. E no nosso trabalho, a gente identificou uma correlação positiva. Então, sim, quanto maior a percepção de estressores, maior a percepção de sintomas da síndrome de burnout. Parabéns e sucesso na sua empreitada. Obrigada.
O Ciências Sem Limites conversa agora com o Gustavo Cunha. Ele faz parte da equipe do professor Hugo. Que tipo de atividade se desenvolve? O meu trabalho ele é montando uma escala que avalia estressores no vestibular, em alunos do vestibular. Quer dizer, candidatos a uma vaga na universidade. Exatamente. E o que você constatou preliminarmente já? Preliminarmente, as principais situações que geram estresse nos alunos estão relacionadas com a própria prova, a possibilidade de fazer a prova, o dia da prova, os estudos, né, rotinas de estudos, tempo de estudo e a família dos alunos que estão prestando o vestibular, a influência que eles causam e os desejos, os anseios que eles têm. Você acredita que a família exerce uma pressão, um estresse muito grande ou a ansiedade em entrar na universidade, em passar no vestibular, gera também esse estresse? Os dados ainda são preliminares, mas geram níveis semelhantes de estresse nesses alunos. Tanto antes como também a frustração de não passar no vestibular. Exatamente. E aonde você quer chegar com essa sua pesquisa? Primeiro, verificar se essa escala ela tem algum valor científico e para assim validar ela e montar ela. Toda a metodologia sistemática dessa tabela, ou seja, desse procedimento, foi idealizado por você com a orientação do professor Hugo? Isso. Olhando para... Baseado em literatura? Sim, baseado na literatura, montar a escala, montamos a escala. E aí, para o futuro, você espera a carreira acadêmica ou vai para a iniciativa privada? Eu ainda tenho essa dúvida, mas eu pretendo continuar na vida acadêmica, não no próximo ano, mas no futuro próximo. No futuro. Parabéns, sucesso na sua empreitada. Obrigado. O Ciências Sem Limites vai para um breve intervalo. E no bloco seguinte, o nosso último bloco, nós continuamos conversando com o professor Hugo Ferrari Cardoso, do Departamento de Psicologia, aqui da Faculdade de Ciências da Unesp do campus de Bauru. Um instante só, Ciências Sem Limites volta já. O Ciências Sem Limites está de volta. Como vocês podem ver, o tema do programa desta semana é trabalho e planejamento de carreira. Sobre esse assunto, ao nosso lado está o pesquisador e professor Hugo Cardoso, do Departamento de Psicologia da Faculdade de Ciências do campus de Bauru da Unesp. Professor, nós conversamos com integrantes aí da sua equipe e são bem dedicados, mesmo na graduação, se interessar por iniciação científica é um bom sinal, né? Sim, com certeza. São pessoas muito dedicadas, conscientes de que a pesquisa é algo importante dentro da formação e uma boa equipe de trabalho. A gente tem vários assuntos para falar, mas o que mais me impressionou com eles, nas pesquisas deles, é o estresse, né? O estresse, ele está cometendo muito o trabalhador nos tempos atuais? Sim, com certeza, João. O estresse ele é cada vez um tema mais comum na literatura sobre psicologia organizacional do trabalho, sobre psicologia e trabalho de uma certa forma. As empresas elas estão cada vez mais querendo entender como esse estresse está aumentando no mundo do trabalho, de uma certa forma. Porque esse assunto é relativamente novo, né? Porque se você pegar empresas com 50, 60, 40 anos atrás, não se falava nisso, né? Sim, era mais previsível, né? A gente pensava em estabilidade no trabalho. Muitas vezes eu começava lá com meus 18 anos a trabalhar e era quase que certeza que eu terminaria a minha carreira nessa empresa, por ter uma estabilidade. Colocava o filho, né, membros da família, passava sobrinho. de pai para filho, o avô que já estava, às vezes o avô fundou a empresa, e isso passava de geração a geração. Hoje nós temos um mercado muito mais acelerado, né? A tecnologia de informações, elas funcionam aí a todo vapor, né? Você tem pressa em tudo que você tem que fazer. E claro, isso é passado para as organizações, isso é passado para as empresas e muitas vezes as empresas repassam isso também sob forma de pressão para os seus funcionários. No seu ponto de vista, para quem está nos assistindo, você acredita que esse estresse pode ocasionar um prejuízo tão grande ao ponto de fechar uma empresa? Acredito que sim, né? Pensar na saúde do trabalhador é cada vez tarefa fundamental, acho que não só para a psicologia, mas para o ramo
dos negócios de uma forma geral. Valorizar esse material humano que a gente chama, né? Fazer a gestão das pessoas, isso é fundamental para você manter, inclusive, uma empresa funcionando, né? Você falou em manter, né, as pessoas. Ainda, no seu ponto de vista, você acredita que ainda existem empresas que não dão valor para isso? E tipo assim, se o trabalhador não produz, rua. Sim. Coloca o outro no lugar por um salário até menor. Infelizmente. Nós temos aí problemas que vão desde a seleção de pessoas, então selecionam porque qualquer pessoa pode executar esse trabalho, e aí quando percebem que eles não conseguem executar, como você falou, rua, né? Isso gera um adoecimento. Vamos pensar num indivíduo que criou uma grande expectativa ao entrar em um determinado trabalho, que pensa em dar condições para sua família, então ele tem que pensar no trabalho, na família, várias esferas de atuação. De repente ele não cumpre algumas metas reais ou irreais, a gente pode discutir sobre isso em um outro momento, né? Mas uma meta considerada irreal para o indivíduo, ele não consegue atingir e ele é mandado embora, ele vai para a rua. Isso vai ter uma implicação não só para ele, mas para a família, né? E a empresa tem muito essa ideia de colocar pessoas, retirar pessoas, como se fossem peças, né? E cobrança, né? A gente vê no período que a gente está vivendo de crise, né, mundial e até no Brasil, existe muita cobrança. Se você não produzir, você vai para a rua, né? Exatamente. E isso ocasiona muito mais estresse, né? Se você não cumprir, as pessoas acabam vindo trabalhar até com problemas de saúde para não perder a vaga, né? Sim, nós pensamos assim, uma empresa com uma equipe adoecida, né? Uma equipe doente, com uma insegurança total, então do tipo, quem vai para o RH hoje para ser demitido, né? Imagine você trabalhar nesse ritmo de insegurança. Claro, a sua produtividade não vai ser a mesma, a sua atenção não é a mesma, a forma de raciocínio vai ser prejudicada, e aí você não vai conseguir executar corretamente essa atividade. A crise, ela existe e, claro, a gente não pode negar essa crise, ela tem uma repercussão muito séria para as empresas, mas você ter uma equipe valorizada em termos de apoio por parte da gerência, dos donos da empresa, e uma equipe saudável, mesmo com a crise você consegue manter uma certa produtividade, e quando eu falo manter a empresa é nesse sentido mesmo, até passar esse momento mais obscuro. Professor, para o trabalhador, como é que ele deve se portar, como é que ele deve agir para não ser acometido desse estresse violento, dessa carga de estresse que gera no dia a dia e no mundo capitalista nosso? Bom, João, o trabalhador, individualmente, ele pode ter algumas estratégias, sim, mas, claro, é sempre importante ressaltar qual é o papel dessa empresa com relação ao seu trabalhador, né? Senão a gente coloca muito a ideia de que o trabalhador ele precisa suportar toda uma carga de trabalho, uma pressão, um momento complicado. Então, a ideia é que ele, primeiro, reconheça quais são esses efeitos de uma pressão no trabalho, de um momento que ele esteja vivendo. E relatar isso aí. Sim, relatar, buscar auxílio dentro da própria empresa no primeiro momento. A questão do suporte também, o suporte em termos de apoio, de colegas, de família. Isso é um fator que muitas vezes contribui para o bem-estar. Né? Isso inibe muitas vezes o aparecimento de doenças, né? De uma depressão, muito por exemplo, de alguns estressores. Então ele buscar esse auxílio é algo importante também. Para quem está nos assistindo, está vendo agora a capa de um livro, a 18ª coletânea. Fala rapidamente sobre isso, professor. Sim, é uma coletânea que já vem sendo desenvolvida, como você falou, há 18 anos, por professores da Unesp, da área de trabalho, e todos os anos nós relatamos algumas práticas dos nossos estágios, lá com os alunos formandos, que estão prestes a ser psicólogos, nós sempre fizemos essa coletânea. E para quem está nos vendo, você pode baixar esse livro, ele está em formato digital gratuitamente, www.letraria.net ou www.fc.unesp.br, totalmente grátis. Totalmente grátis. Simpósios, congressos, professor, tem alguma coisa a destacar? Sim, nós teremos no ano que vem, 2017, a segunda edição do nosso Congresso de Psicologia Organizacional e do Trabalho do Centro-Oeste Paulista. Aqui no campus da Unesp. Aqui no campus da Unesp, com parcerias de extremo peso, Sociedade Brasileira de Psicologia Organizacional, Laboratório de Pesquisa da USP, Instituto do Ser, que trabalha com orientação profissional, empresas juniores aqui do campus. Na primeira edição nós tivemos mais de 300 participantes, estamos esperando um número maior nesse ano e estão todos convidados aí. Muito bem, professor. Infelizmente, chegamos ao final
do nosso Ciência Sem Limites. Prazer em tê-lo nesse programa, professor, e trazendo assuntos esclarecedores aos nossos telespectadores. Eu que agradeço, João. Foi um prazer conversar um pouco com você sobre o que a gente faz, as pesquisas, e ficamos sempre à disposição. Muito bem. Ponto final em mais um Ciência Sem Limites. Para você contactar o pesquisador, o e-mail está aí na sua tela, hfcardoso@fc.unesp.br. Para saber mais sobre o campus, www.fc.unesp.br. Para rever os nossos programas, www.tv.unesp.br. E você pode baixar o aplicativo Unesp TV para Android e iOS. Na próxima semana, uma nova pesquisa, um novo pesquisador. Até lá, esperamos por você.